tudo bom? Hoje eu vou falar para você a relação entre aveia e intestino. Muitas pessoas querem saber se a aveia prende o intestino, se a aveia solta o intestino, se a aveia vai aumentar a quantidade de bactérias boas, se vai diminuir, se a aveia tem glúten, o que a aveia faz para o nosso intestino, ela melhora, ela atrapalha. Eu vou te falar tudo isso e como consumir da maneira correta para ter melhores resultados. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre a aveia, então, e a relação dela com o intestino. Lembra que eu tenho outros vídeos aqui de alimentos e a relação deles com o intestino. Eu tenho alimento falando sobre a relação do ovo com o intestino, sobre o leite e o intestino, proteína em pó, tipo whey, albumina com o intestino. Vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição. Se tem algum alimento que você quer saber qual é a relação dele com o intestino especificamente, se ajuda, se atrapalha, coloca pra mim aqui embaixo na descrição que eu de repente pego a sua sugestão e faço aqui mais vídeos pra você. Me conta se você tem hábito de consumir aveia no dia a dia, qual aveia você consome, quanto você consome, regularmente, assim, diariamente ou mais de vez em quando. Eu vou adorar ver o seu comentário. E lembra também de dar a curtida no vídeo, porque aí você me ajuda bastante. Muitas pessoas querem saber mais sobre essa relação entre o consumo da aveia e o que ela faz no nosso intestino, porque tem algumas pessoas que falam assim pra mim: Patrícia, eu tô um pouco perdida, porque eu tava com diarreia, eu fui no nutricionista, ele falou pra eu consumir farinha de aveia. Tava constipado, com o intestino preso, eu fui no nutricionista e ele falou pra eu consumir aveia. Afinal das contas, a aveia ajuda a prender ou ajuda a soltar o intestino? A aveia é muito rica em fibras e a aveia tem uma concentração interessante de fibra solúvel e insolúvel. Ela tem 2 tipos de fibra na composição dela e inclusive ela tem a beta-glucana também, que é boa para o colesterol, boa para melhorar a saúde cardiovascular. Mas voltando para essa questão das fibras, como ela tem 2 tipos diferentes de fibra na sua composição, ela age como o que a gente chama de regulador intestinal, porque ela ajuda a fazer com que as fibras solúveis ajudam a absorver mais água do ambiente intestinal, né, do intestino, e as fibras insolúveis e solúveis também fazem com que as fezes se mostrem mais presentes no intestino e facilita a expulsão. Então, realmente, a aveia pode ser utilizada se você está num período de constipação, porque ela ajuda a absorver mais água, se nota mais presente, facilita a peristalse e a expulsão do bolo fecal. E se você tá com diarreia, ou seja, com mais água nas fezes, que a diarreia nada mais é do que isso, ela também absorve parte dessa água excedente das fezes e faz com que elas fiquem mais unidas, mais moldadas. Então, de qualquer forma, a aveia é excelente para o trânsito intestinal e ajuda a regularizar o intestino como um todo. Outro ponto benéfico da aveia é que, justamente por conter a beta-glucana, ela é um alimento naturalmente prebiótico, ou seja, ela serve de comida para as bactérias e leveduras benéficas do seu intestino. Então, se você está com desbiose intestinal, ou se você quer melhorar o seu intestino, diminuir a inflamação, melhorar o funcionamento do intestino, melhorar o crescimento de boas bactérias, consumir aveia tem tudo a ver, porque ela vai fazer com que o probiótico que naturalmente vive ali tenha mais alimento nutritivo e cresça. A gente sabe que existem algumas bactérias e leveduras do nosso intestino. A gente tem bactéria boa e bactéria ruim, né? E as bactérias boas e as leveduras boas gostam de consumir determinados tipos de carboidrato, como, por exemplo, a beta-glucana. E as bactérias ruins, por exemplo, adoram açúcar. Então, o ideal mesmo é que você corte o açúcar da sua alimentação. Pode parecer um pouco radical, mas lembre que cortar o açúcar não é cortar o paladar doce. A gente está falando de açúcar refinado, mesmo açúcar demerara ou açúcar mascavo, porque eles vão fermentar e vão ser, enfim, né, fonte de energia para as bactérias ruins. Então, se você conseguir eliminar esse tipo de açúcar excedente, que não vai trazer benefícios para a sua alimentação, e acrescentar outras fontes de carboidrato, como a aveia, por exemplo, você vai favorecer o crescimento de bactérias benéficas e vai melhorar mais ainda o funcionamento intestinal. Inclusive, uma outra dica, levando em consideração, né, essa questão da relação da aveia por ser prebiótica e ter uma simbiose ainda, digamos assim, né? Não, a simbiose é um organismo vivo, mas tem um efeito benéfico, sinérgico com os probióticos. Lembra que se você coincidir na mesma alimentação o consumo de um probiótico com aveia, você vai potencializar ainda mais esse resultado benéfico. Então, na verdade,
Você pode consumir a sua aveia com um pouco de iogurte natural. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal de como fazer o iogurte em casa. Ou você pode consumir a sua aveia com um kefir. Também tem um vídeo explicando como fazer. Tanto o kefir como o iogurte são alimentos probióticos naturais. São ricos em bactérias, leveduras benéficas. E você pode fazer na sua casa sabendo do começo ao fim como ele é feito, sem corante, conservante, adoçante, açúcar, nada disso. Então, eu vou deixar um vídeo explicando aqui a diferença entre os dois, que eu acho que é legal, né, pra você entender melhor qual dos dois é melhor e qual dos dois se encaixa melhor no seu dia a dia. E tem 2 vídeos ensinando como preparar esses 2 alimentos probióticos tão saudáveis e vou deixar aqui embaixo pra você também. Aí lembra que se você nessa mesma refeição ainda conseguir conjugar a aveia, você vai estar nutrindo mais, alimentando mais esses probióticos lá no seu intestino e melhorando ainda mais a saúde intestinal. A aveia também possui na sua composição o amido resistente, que ele é utilizado pelas bactérias boas do nosso organismo, formando os ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta têm um efeito anti-inflamatório no nosso intestino. Então, se você busca diminuir a inflamação do seu intestino, melhorar a saúde intestinal, melhorar a saúde como um todo, né? Porque a gente sabe que o intestino é muito interessante para a saúde do nosso cérebro, ele é mediador de resposta inflamatória e até mesmo imunológica no nosso intestino, no nosso organismo. Então, melhorando a saúde do intestino, a gente melhora a inflamação, a gente melhora a imunidade, a gente melhora até mesmo os neurotransmissores do nosso cérebro. Então, se você quer melhorar e diminuir a inflamação do seu intestino, consumir mais aveia também vai ser excelente para você. Vale a pena ressaltar que existem muitos tipos diferentes de aveia, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui para explicar rapidinho quais são elas. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando mais de qual é o melhor tipo de aveia para consumir e tudo mais. Mas assim, via de regra, a gente tem 4 tipos de aveia que são vendidos mais facilmente no mercado. Um é aveia em flocos, independente se é flocos finos ou flocos grossos, é aveia em flocos. Segundo, é a farinha de aveia, em que eles pegam esses flocos e processam, né, moem, e aí vira uma farinha, e você pode fazer essa farinha em casa, moendo, liquidificando a aveia em flocos também, né, passando lá no processador ou no liquidificador, ela vai virar uma farinha. Então, nada mais é do que isso. O farelo de aveia está relacionado à parte externa, a casca da aveia, que é mais rico em fibra insolúvel e tem uma menor quantidade de carboidrato. Também é uma opção saudável, vai ter menos fibra solúvel, mas continua tendo fibra e fibra insolúvel, que também é super saudável, beta-glucano e tudo mais. E a gente tem as aveias açucaradas, então cuidado com essas. As 3 primeiras que eu falei são aveias saudáveis, umas podem ter mais ou menos carboidrato, principalmente carboidrato líquido, né, porque a quantidade de fibras da fibra proporcionalmente é maior, mas isso não quer dizer que a aveia em flocos ou a farinha de aveia não sejam saudáveis, mas pelo contrário, são opções muito saudáveis e muito interessantes para a saúde do intestino. Mas cuidado com a aveia açucarada, aveia com sabor de chocolate, sabor de morango, sabor de banana, aveia misturada com chocolate, marshmallow, isso tudo com certeza vai piorar a saúde do seu intestino, porque vai ter muito açúcar ali, um alimento processado, às vezes até pré-cozido, tem menos fibra, então não é a opção mais saudável para você. Outra questão que muitas pessoas querem saber é se a aveia tem glúten. Essa é uma grande lenda que surgiu aí, que as pessoas acham que a aveia tem glúten. Cuidado, a aveia vai ter glúten. Isso não é verdade. A aveia é um cereal naturalmente sem glúten. E o que acontece com algumas aveias é que durante o processo industrial mesmo, de colheita e separação e tudo mais, elas são processadas na mesma máquina que se passa o trigo. Então, pode ocorrer uma contaminação cruzada, em que, por usar a mesma máquina, parte do glúten que estava disponível ali na farinha de trigo, né, no trigo, na verdade, no grão do trigo, pode contaminar a aveia que passa depois. Se isso for uma grande questão para você, se você de fato não puder consumir glúten, tiver que fazer um cuidado, um controle maior com isso, lembra de olhar no rótulo se ela é livre de glúten, porque eles separam máquinas diferentes para processar o trigo, para processar a aveia, e aí você vai ter completamente segurança de que não tem glúten ali. Enfim, vai ser mais interessante para você se você tem algum problema relacionado com doença celíaca, intolerância ao glúten não celíaca, ou alguma outra questão relacionada a consumir o glúten no seu dia a dia. Muitas pessoas se animam em consumir mais aveia, mas falam assim, eu não consigo encaixar aveia no meu dia, porque, por exemplo, eu não tenho hábito de comer vitamina. Muita gente associa aveia com vitamina, né, com fruta, com leite, ou associa aveia a fruta amassada, com um pouquinho de aveia e mel. E falar, eu não tenho hábito de consumir. Lembra que a aveia vai do doce ao salgado, ela é neutra, tão neutra quanto a farinha de trigo, e você pode usar a aveia para fazer tortas, doces e salgadas, salgadinho caseiro, saudável,
pode usar para fazer panqueca, pode usar para fazer empadão, muita coisa. Eu tenho uma playlist aqui com receitas com aveia, doces e salgadas, super versáteis, que você pode utilizar no seu dia a dia, você vai adorar com certeza. E vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Dá uma olhada aqui embaixo, então, na minha lista também, minha playlist de digestão e intestino saudável, tem muita dica legal para você. E vou deixar aqui para você também uma playlist de receitas laxantes, que ajuda a regularizar o intestino, mas são laxantes naturais. E um vídeo falando mais sobre o que comer com diarreia, né? Que às vezes você tá vendo esse vídeo porque você tá justamente no outro oposto, com diarreia, que é mais dicas. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição pra você também. Me conta se você tem hábito de comer aveia, que horário você come aveia, quanto que você come, se usa em várias receitas que nem eu, você usa mais assim nas vitaminas, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que você me ajuda, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!